Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre a nossa atividade de geografia que vocês receberam, que vai ser a provinha, tá? É, Assuntos que a gente já viu, mas eu vou dar uma comentada aqui. Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão vai falar da matriz do povo brasileiro, que é a matriz de onde se formou, qual é a origem do povo brasileiro, tá? Isso aí a gente sabe, muito fácil. O quê? Os índios, que já viviam aqui, antes da chegada dos portugueses, os próprios portugueses e os africanos que vieram trabalhar como escravos. Então, a nossa formação, a nossa primeira formação, foram de matriz desses três povos, dessas três etnias. Tá? Mais uma vez, o índio, que já vivia aqui, o português, que colonizou, e o escravizado negro africano que veio trabalhar como escravo. Tá? E teve a junção dessas etnias e surgiu nós, os brasileiros. Tá? Vamos ver lá. Ó. Segunda questão está falando de um povo que veio para o Brasil para ser escravizado. Acabei de explicar que é uma das nossas bases da nossa origem. Tá? Vamos ver, foi árabes, japoneses, indígenas? Não, foram quem? Os africanos, coisa que eu acabei de explicar, tá? Vamos ver lá, agora a gente vai ver os movimentos migratórios dentro do país, que a gente viu desde a partir da década de 50, até a década de 90. Professor, mas quando vai falando dos italianos, não, mas a gente está falando italianos, japoneses que vieram para cá, mas aqui a gente está falando de migração interna, dentro do país, não fora, dentro, tá? Então, aí tem aí os itens, você vê aí o mapa do Brasil e uma seta indicando que o pessoal só se movimenta dentro do Brasil. Que tipo de imigração é essa? Interna, dentro do próprio país. Tá bom? Vamos lá. As migrações entre as décadas de 30 e 60. Observem as imagens. Não sei se as imagens estão nítidas para vocês, mas eu deixei o recadinho ontem. Deixei o recado no WhatsApp para, caso tenham dúvida nas imagens, me chamem no privado que eu envio as imagens originais. Mas aí a gente tem, vamos ver aí, ó. A migração entre as décadas de 60, entre a década de 1930 e 1960, podemos destacar. Aí tem a imagem aí. Vamos dar uma olhada nas três imagens. Vamos ver a primeira. Tem um caminhão pau de arara, né? O que é esse caminhão pau de arara? Onde muitas pessoas se deslocavam da região nordeste para o sul e para o sudeste, e também a partir da década de 60, para a construção de Brasília, se deslocavam nesse tipo de carro. Não existia ônibus, só existiam os caminhões que tinham os bancos, os assentos feitos de madeira, de pau mesmo, por isso que chamam esses caminhões pau de arara. Tá? Aí temos aí na segunda imagem a construção de Brasília, né, que foi feita pelos imigrantes, muitas vezes. Pessoas que migraram, principalmente da região nordeste. Tá? E a terceira imagem, a gente vê um nordestino aí, um sertanejo, indo embora da sua casa, né? Indo trabalhar em outro estado. Tá? Então, só as imagens você já consegue decifrar qual é a resposta. Vamos lá. Ó. O que as imagens mostram? Muitos nordestinos migraram para outras regiões, usando o chamado pau de arara, que é o carro que eu acabei de explicar. Chegaram para trabalhar na construção de Brasília, onde eram chamados de candangos. Tá? Então, essa é o que mostra a questão, que mostram as imagens. Tá bom? Vamos ver lá para a próxima. Outro tipo de migração a partir da década de 90. A gente viu na aula que em décadas anteriores a de 90, como eu acabei de explicar, entre 30 e 60, muitos saíam da sua região, principalmente do Nordeste aqui da nossa cidade, em busca de novos empregos, de uma vida melhor, no Sul e no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas, a partir da década de 90, quando as empresas começaram a investir também no Nordeste, esse movimento de imigração teve o efeito contrário. Em vez das pessoas irem em busca de emprego lá, muitos voltavam para as suas regiões para
conseguir para voltar a trabalhar. Então, essa migração é chamada migração de retorno. Eles voltam para suas terras, por quê? Porque aqui já teve um certo desenvolvimento. Como a gente pode te dizer aqui, ó, com a implantação de novas tecnologias de produção, surgiu um novo tipo de migração, denominado migração de retorno. Movimento de retorno à origem. É como eu acabei de explicar. A pessoa está fora, mas vê que o seu local desenvolveu e ela volta. Tá? Então aí, a migração de retorno, se vocês olharem no mapazinho aí, tem várias setas, tanto indo como voltando. Tá? Quando a gente falou nesse tipo de migração, vamos até citar as grandes empresas que se instalam aqui. Que pessoas que trabalhavam lá vêm para trabalhar aqui nessas empresas. Aí, a sexta questão vai falar do trabalhozinho que vocês fizeram sobre a música do Luiz Gonzaga, Triste Partida. Aí mostra também algumas imagens que fazem parte da música. Tá? Aí de que aquela música do Luiz Gonzaga fala? Da triste partida? Abandono regional? Diáspora sertaneja? Não. A música fala do êxodo rural. Por que o êxodo rural? Professor, explica o que é o êxodo rural. É quando a pessoa tem que abandonar a sua terra por falta de emprego, por falta de condições de vida. Isso que acontecia com muitos nordestinos, que tinham que abandonar as suas terras porque a seca muito forte obrigava eles a ir embora. Tá? Então, a música Triste Partida do Luiz Gonzaga ela vai falar do êxodo rural. Um sertanejo que deixa o seu local e vai embora para o sul, atrás de uma vida melhor. E não consegue mais voltar. Tá bom? A sétima questão tem aí a bandeira de a imagem de um homem saindo do seu país e indo para outro. Que tipo de migração é essa? Ou que tipo de movimento é esse? É um movimento de emigração. É só lembrar de exportar. O que é exportar? É você pegar do Brasil e vender para fora. O que é importar? Você trazer de fora para o Brasil. É a mesma coisa. Importar e exportar. É a mesma coisa de emigrante e imigrante. Tá bom? Imigrante é quando vem de fora, por exemplo, vem de Portugal para o Brasil. Ele é um imigrante. Tá? Se eu vou brasileiro daqui para Portugal, eu sou, em relação ao Brasil, imigrante. Então, isso aí, a imagem mostra um rapaz saindo da Colômbia e indo para Europa, Estados Unidos, Canadá, várias bandeirinhas de outro país aí próximo. Tá? Vamos ver lá, a oitava questão vai falar da densidade demográfica, quer dizer, o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente viu lá a população absoluta, que é todos os habitantes de uma cidade, e a densidade demográfica, que vai definir o tanto de habitantes por quilômetro quadrado. Isso se chama densidade demográfica. Tá? Aí vamos lá, a nona questão vai falar o que fez diminuir as taxas de mortalidade no Brasil. Tá? Quando houve a queda do número de crianças morrendo, depois de nascer, ou então até antes, ou logo que nasce, ou até antes de 1 ano de idade. O que foi que ocorreu? Aí na questão está pedindo para você marcar o que não faz parte do que eles fizeram. Vamos lá ver o que foi que aconteceu para diminuir essas taxas de mortalidade. O avanço da medicina, com produção de novos medicamentos, então isso retardou. A melhoria das condições sanitárias, com a criação de sistema de abastecimento de água, de rede de esgoto verdadeiro. Vamos ver lá qual é o item falso. Fim das campanhas de vacinação? Claro que não. Se as campanhas de vacinação ajudaram no fim da mortalidade infantil, das taxas de mortalidade. Então, o item que não o item falso, é o item fim das campanhas de vacinação. E para encerrar, a gente tem aí, considere as imagens e assinale a seguir e assinar a alternativa correta. Tem 3 imagens, do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Tá? Então, qual seria a resposta aí? O setor primário.
Setor primário é o setor que vem da base, como por exemplo a pesca, é o primário. Então, na imagem aí, o item correto é o item D. Primeiro, imagem 1, refere-se ao setor terciário, é o setor de serviços. A imagem 2 é o setor a imagem 2 o setor secundário, que são as indústrias. E a 3 o setor primário, tá? Tô ficando por aqui. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Abraço.